Olá pessoal, tudo bem? Então, eu me chamo Lidiane e de cara eu vou dizendo a vocês que demorou muito tempo mesmo para eu conseguir estar aqui e gravar esse vídeo. Esse vídeo sempre foi um fantasma assim para mim. Falar sobre a minha vida e sobre a endometriose, que na verdade se mistura, era muito difícil para mim. Não que hoje seja mais fácil, mas hoje eu consigo falar com tranquilidade sobre isso. E falar sobre a minha história é falar sobre fragmentos de história, momentos. E eu preciso começar a falar sobre o primeiro momento, que é o momento em que eu fiquei menstruada pela primeira vez, né? O momento da minha menarca. Esse momento eu não tenho boas lembranças. Eu lembro que eu estava na escola, eu tinha 11 anos e eu lembro que eu abaixei a calcinha e vi que tinha sangue. Eu fiquei assustada inicialmente, coloquei papel higiênico, né? Acho que foi o primeiro momento. E eu lembro de algumas pessoas falarem pra mim, da minha família, né? Falarem pra mim que eu sempre tinha que me manter limpa, que eu sempre tinha que observar se o sangue estava manchando a minha roupa, porque senão isso era uma coisa que daria vergonha. E a preocupação maior era por estar limpa e nada mais, nenhuma outra informação. Bem, não demorou quase nada para eu começar a sentir as primeiras cólicas. E eram cólicas desesperadoras, porque eu não conseguia sentar, não conseguia deitar, eu não conseguia ficar num lugar cômodo. E eu lembro, minha mãe trabalhava nessa época, eu lembro da minha avó procurando passar um paninho e para colocar na minha barriga para ver se amenizava. E logo depois eu fui apresentada a Novalgina, a Buscopan. Então eu tinha um kit de sobrevivência quando eu estivesse menstruada, que era o absorvente, né, o famoso antigo MOTS, e um remédio. Vou avançar um pouquinho a etapa da minha. Bem, eu vou avançar um pouquinho na minha história. E dos 11 aos 20 anos, eu senti muita cólica no período menstrual. Era menstruar, sentir cólica. Eu nunca tive muita ligação, aliás, nenhuma ligação com a minha menstruação. Eu nunca sabia quando vinha, quando ia, quando ela estava dando sinal, eu só sabia efetivamente quando vinha e quando estava indo embora. Ponto. Ou seja, nenhum tipo de conexão com o meu ciclo menstrual. E de 11 aos 20 anos, eu sabia que quando viesse minha menstruação, eu pararia no pronto-socorro para ser atendida com emergência, né, com injeção na veia, porque não cabia mais tomar nenhum tipo de anti-inflamatório, nem remédio para dor, porque já não segurava mais. Então, se eu frequentasse sempre o mesmo hospital, os médicos, os enfermeiros já me conheciam. A menina que passava mal no período menstrual. Com 20 anos de idade, eu comecei, além do meu período menstrual, ter dores e algumas situações aconteceram fora do meu período menstrual. O primeiro ponto foi quando eu comecei a ter sangramento anal. E isso me assustou bastante, porque eu passava o papel e vinha riscos de sangue. Eu sempre gostei muito de comer comidas secas, né? Farofa, comida mais sequinha, crocante. E eu comecei a achar que talvez eu pudesse estar com hemorroida. Procurei um proctologista e ele fez um toque retal e disse que não era hemorroida, não era nenhum problema, que eu poderia ficar tranquila e evitar comer farinha, farofa, comidas mais secas. Mais uma negativa, voltei eu com a minha dúvida para casa.
Num segundo momento, eu tive períodos de sangramento que não paravam de jeito nenhum. Eu tinha hemorragias de mais de um mês seguidos. E nas idas aos ginecologistas, sim, em plural, ginecologistas, eu passei por milhares deles e já ouvi coisas absurdas. A última delas nessa sequência foi: ah, querida, quando casar passa, fica tranquila. Essa coliquinha que você sente é normal. Nenhum remédio receitado fazia estancar o sangramento, a hemorragia. Eu tomava anti-hemorrágico e nada parava. E isso me assustou bastante. Eu pensava, meu Deus, eu tô muito doente e ninguém consegue descobrir o que eu tenho. O que eu vou fazer agora? Esse foi um período de bastante correria e estresse na minha vida, né? Dos 20 aos 24 anos, era o período que eu estava na faculdade. Eu trabalhava muito, eu trabalhava o dia todo, à noite eu fazia faculdade e realmente eu vivia muito estressada. A minha imunidade vivia muito baixa, eu costumo brincar, né, que a pessoa dava um espirro, eu falava saúde e já ia para o pronto-socorro. Tamanha era a minha baixa imunidade. Eu lembro bem de quando eu estava terminando a minha faculdade, super estressada, porque eu tinha que entregar minha monografia, aquela correria toda, eu não tinha tempo de me olhar, não tinha tempo de comer bem, eu não tinha tempo de parar para observar o que estava acontecendo com o meu corpo e também não entendia que tudo estava muito interligado. Eu só achava que, caramba, eu estou muito doente. Logo depois que acabou a minha faculdade e eu consegui ter um pouco mais de respiro e mais de pausa para mim, né? Eu conseguia ter mais tempo. Meu mundo caiu porque eu fiquei muito doente nesse período. A sensação que dá olhando para trás é que o meu corpo relaxou um pouco e tudo aquilo que estava preso, estava segurando com o estresse absurdo que eu encarava, veio à tona. Eu comecei a sentir muitas dores na região lombar, né, nas minhas costas. Teve época de eu não conseguir andar direito e, lógico, né, dor nas costas deve ser algum problema ortopédico. Fui eu parar no ortopedista e, mais uma vez, uma bateria de exames e você não tem nada. Volta eu para casa com os exames e com as dúvidas. E lembro muito bem de um comentário de uma pessoa amiga que eu considerava muito e ela comentou: Lidiane, você é hipocondríaca porque você não tem nada. Os médicos não encontram o que você tem. Você deve estar com algum problema de cabeça. Lógico que eu sofri muito ouvindo esse comentário. Isso me marcou muito, muito de verdade. E aí nessa hora eu pensei, realmente, desculpa gente, eu vou me emocionar fatalmente contando essa história, mas eu vou conseguir. Pronto, já me recompus. E aí nessa hora eu falei, caramba, realmente eu devo ser hipocondríaca e toda essa dor que eu sinto deve ser normal. Todas as mulheres devem sentir, mas eu devo ser mais sensível, mais frágil e não tô conseguindo levar. Então eu preciso me adaptar a isso, eu preciso me acostumar a sentir dor. Como se não bastasse, cólicas incapacitantes, dor nas costas, hemorragia frequente, eu entrei num circuito brabo de candidíase. Eu sempre tive corrimentos estranhos, mas nunca candidíase. Eu lembro que com mais ou menos 23 para 24 anos começou essa crise e os médicos me viraram de cabeça para baixo, inclusive achando que eu estava diabética, né? Porque era tanta cândida, era tanta coceira, era tanto mal-estar por aquilo, que eu não conseguia entender. Todos os remédios que se passava não curavam a cândida de jeito nenhum. Eu lembro também da vergonha que eu sentia. Eu morria de vergonha do meu namorado na época, que hoje é o meu esposo. Ele foi um fofo vendo aquilo tudo, mas eu tinha vergonha porque aquilo era estranho, manchava a calcinha. Na hora da relação sexual também aparecia grumos. Enfim, gente, foi um horror.
eu passei mais ou menos um ano lutando contra a candidíase. E, na verdade, olhando para trás, hoje eu entendo perfeitamente que era a baixa imunidade, que era o meu corpo pedindo socorro o tempo todo. Essa história tá longa, mas ainda tem etapas. Vocês estão aí ainda comigo, né? Por favor. Bem, com 24 anos eu me casei. E eu estava acostumada a sentir dor. Eu convivia com a dor. Eu trabalhava, estudava ainda, né? Comecei a fazer minha pós-graduação e estava envolvida. Esqueci de falar. Com 23 anos, eu já havia terminado minha faculdade, ainda trabalhava numa empresa, vivia numa correria danada e estava namorando. Planejando meu casamento, eu entrei numa pós-graduação, numa sonhada pós-graduação. E aí, junto com trabalho, pós-graduação, informações de casamento, eu passava muito mal. Minha pós-graduação era aos sábados. Eu lembro muito bem de todo sábado eu olhava para minha barriga enorme e falava: meu Deus do céu, que é isso? O que será que eu tenho que eu não consigo descobrir? Não é possível, eu tô doente. Eu só pensava o tempo todo: eu tô doente e não sei o que vai ser de mim. Até um dia que tive uma crise muito forte e uma médica falou pra mim: olha, você tá sofrendo de estresse. Se eu fosse você, eu escolhia entre algum dos seus meios aí. Eu escolheria ou a faculdade, ou o trabalho, ou pensar em casamento e excluiria, porque senão você tá muito estafada. Vou avançar um pouquinho, hein, gente. Assim que eu casei, eu lembro da primeira vez que eu menstruei depois do casamento e o meu agora esposo me viu acamada. Na verdade, todos os momentos, a gente namorou, noivou e casou com 1 ano e meio. E sempre que eu tava menstruada, eu não encontrava com ele. Eu ficava o mais quietinha possível porque eu não tinha condições nenhuma de encontrar com ninguém. Eu lembro que ele foi ao shopping, me chamou para ir com ele. Eu falei: não vou porque eu tô sentindo cólica, não tô muito bem. Ele falou: beleza, não vou demorar muito. E quando ele voltou, me encontrou ainda na cama, sentindo cólica. E eu lembro do seguinte comentário dele: nossa, que estranho, essa cólica toda não deve ser normal, porque você tá sentindo tanta dor assim? Eu falei: tô sentindo muita dor, eu sinto muita dor. E ele falou: ah, se eu fosse você eu procurava ver isso. Mais uma vez, ligou uma lâmpadazinha na minha mente e eu voltei a ter estranheza por aquela dor, porque de verdade eu tinha me acostumado a sentir dor. E aí, nesse momento, eu falei: não, eu vou descobrir o que é isso, independente do que seja, eu tenho que descobrir o que é. Eu sempre ia a médicos por indicação, e nesse momento eu não pedi indicação de ninguém, eu pedi ajuda a Deus, abri páginas a esmos do livrinho de plano de saúde, marquei 3 médicos, né? E o primeiro eu simplesmente esqueci a data e o segundo eu fui, que foi a médica que me diagnosticou com endometriose. Quando eu cheguei na médica e relatei o que eu vinha sentindo nesses anos todos, ela olhou para mim e falou: mas meu Deus, fica muito claro entender que você tem endometriose e severa. Como assim? Ninguém nunca percebeu isso? E eu senti muita vergonha. Eu senti vergonha. Eu olhei pra ela e falei: mas doutora, eu tentei de tudo, ninguém nunca me deu um diagnóstico. E eu nem sabia o que era aquilo. Eu falei: mas o que é endometriose? Ela disse: olha, eu vou te passar alguns exames, mas eu tenho certeza que você tem. Traz os exames e a gente volta a conversar. E assim foi feito. Quando saiu o resultado do exame, veio um laudo com mais de 3 folhas da ressonância magnética. Ela me passou uma ressonância e me passou uma colonoscopia. E de cara apareceu um grau muito avançado de endometriose, estava no intestino. Enfim, esses maiores detalhes eu vou falar depois para vocês.
Logo depois do diagnóstico dela, ela foi muito honesta para mim em dizer que ela não poderia continuar comigo, continuar no meu caso, porque ela não se sentia capacitada para isso. E me encaminhou a um proctologista, aonde não adiantou em nada, e aí começou a minha corrida sem fim. Eu passei mais ou menos 2 anos buscando um especialista e não encontrei. Não foi nada fácil. Até que um dia eu cheguei em um médico que me acolheu de forma muito carinhosa e me propôs a medicação para a interrupção da minha menstruação. Eu não tinha o que fazer, eu estava desesperada e o quadro só vinha se agravando a cada vez mais. Ele tentou várias medicações porque existia muita dificuldade de bloqueio da minha menstruação. Se eu não me engano, na 5ª medicação conseguiu bloquear. Todas as medicações me causavam muitos efeitos colaterais, muitos de verdade. E o pior deles, na minha opinião, era a depressão. Como esse médico já havia percebido que o meu quadro de depressão era muito forte, uma depressão induzida por medicação, por mais que ele quisesse usar Zoladex comigo, ele achava que iria ser muito extremo no meu quadro. Não pela endometriose, mas pelo quadro de depressão. Eu trabalhava com público, trabalhava numa loja. E nessa loja eu só atendia homens. Você imagina homens olhar para uma mulher e ver essa mulher chorando o tempo todo. Você imagina o que eles pensavam? Ou, nossa, que frescura! Nossa, por que ela vive assim? Nossa, que mimimi! Enfim, além de encarar o que eu estava passando, eu ainda tinha que olhar e entender que eu estava sendo apontada o tempo todo. Tanto pelos meus colegas de trabalho, quanto pelos clientes. Não foi fácil. Esse médico sempre dizia que o momento que eu quisesse engravidar era para falar com ele que a gente solucionaria, como se tudo fosse muito fácil, muito tranquilo. Eu passei 10 anos bloqueada. Eu usei Dilmirena, eu usei vários análogos para bloqueio. Eu só não cheguei a usar o Zoladex exatamente por tudo que eu já expliquei a vocês. Mas eu engordei muito, eu tive muita depressão, eu tinha calorões, eu tinha, nossa, dor de cabeça, secura vaginal, eram muitos os efeitos colaterais, muitos de verdade. Logo que eu casei, com 24 anos, e eu descobri a endometriose, porque eu descobri 3 meses depois de casada, lá com a dúvida do meu esposo, graças a Deus, os médicos foram categóricos em dizer que eu precisava engravidar. Olha, você tem que engravidar pra ontem. Se você não engravidar agora, você vai perder a chance de ser mãe. E aquilo me assustava muito, porque eu pensava, meu Deus, eu acabei de casar, eu não estou preparada emocionalmente nem financeiramente para ter um filho. Ou seja, é um misto de informações e emoções. Antes, durante e depois o diagnóstico foi puxado, foi pesado, tanto para mim quanto para o meu esposo, que segurou firme comigo, mas muitas das vezes eu me colocava no lugar dele, da família, e não falava tudo que eu estava passando, né? Porque eu achava que eu estaria incomodando demais. Nossa, ele acabou de casar comigo e tem que passar por essa barra toda. Tadinho dele. Mas e eu? Eu fiquei 10 anos bloqueada com os análogos, com muitos efeitos colaterais, como eu já disse para vocês. Com 33 anos, 32 anos, mais ou menos, para 33, eu olhei para o meu esposo e falei, acho que chegou a hora e vamos tentar engravidar. E eu, bobinha, achava que o médico, né, o médico, o detentor de todo o poder e de todas as coisas, que estava tudo na mão dele. Ele disse que a hora que eu quisesse, estava tudo dominado, estava tudo controlado. Bobinha, não sabia de nada. Olhei para ele e falei, olha, agora a gente quer engravidar. Qual é o próximo passo? E ele olhou para mim e falou, você está ganhando muito dinheiro com o seu trabalho? E
achei estranha a pergunta, olhei pro meu marido e falei, olha, a gente tá vivendo, né? Ele disse, beleza, vou te indicar aqui uma clínica de fertilização que vai ajudar vocês. Saímos do consultório sem entender nada. Eu lembro que a gente atravessando a ponte Rio-Niterói, porque eu sou do Rio, né? Tava voltando para casa, eu olhei pro meu marido e falei, você entendeu o que aconteceu? Ele me liberou, ele me deixou sozinha, é isso mesmo? E meu marido falou, é isso mesmo, agora é por nossa conta. Junto com a indicação da clínica de fertilização que ele me passou também a indicação de um proctologista. O que eu nunca tinha entendido e o que estava muito claro é que não existiria chances de eu engravidar, nenhuma, sem antes fazer a cirurgia. Voltando um pouco, enquanto eu tomava medicação, todos os dias eu tinha que tomar medicação. Rigorosamente. Eu tomava a Lurene. A última medicação que eu tomei foi a Lurene. Eu lembro que me causava uma estranheza muito grande, que eu falava, nossa, que estranho, né? Se eu esquecer um dia de tomar medicação, eu morro de dor. É uma dor desesperadora. Eu pensava, como que pode? Eu tô tomando esse remédio há tanto tempo, por que não tá melhorando isso? Quando o médico me deixou sozinha, me causou um buraco muito grande, porque eu pensei, e agora, para onde eu vou? O que eu faço? Tô sozinha, tô perdida. Entrei em contato com o médico que ele me deu e não consegui de forma nenhuma entrar em contato com o médico. Não tinha grana para fazer fertilização e sabia que sem a cirurgia eu não conseguiria fazer nada. Aí começou um outro momento, muita batalha. Eu tentei de todas as formas que vocês possam imaginar achar alguém para me operar. Todas as formas. Todas as portas que eu batia eram em vão. E diziam para mim, infelizmente eu não posso te operar, porque o seu caso é muito complicado. Bem, hoje eu entendo muito bem o que eles diziam, mas para explicar um pouco mais para vocês, eu vou tentar exemplificar. Útero, intestino, endometriose. Se eles mexessem na endometriose, eles estariam mexendo também com o meu útero. O útero de uma mulher fértil que ainda não tinha filhos. Ou seja, todo mundo se isentava e ninguém queria fazer minha cirurgia. Depois de muito buscar, eu consegui encontrar uma médica que topou me operar. Ficou com muita pena de mim quando fez um toque. E disse, não, eu vou te operar e não vou tirar o teu útero, eu vou dar um jeito. Só que a sua cirurgia tem que ser aberta. E eu falei, eu topo qualquer coisa, eu vou fazer a cirurgia. Fizemos a cirurgia em 2015. Vou avançar um pouco, senão vocês vão ficar enjoados de ouvir minha história. Em 2015 eu fiz a primeira cirurgia. 3 meses depois de operada, ela preservou útero, ovário e trompas, ovários e trompas. Ela só tirou um pedaço do ovário. Fez uma anastomose no meu intestino. Anastomose é um corte, né, de 15 centímetros do meu intestino. Toda a minha parte abdominal estava aderida, né? Útero, ovário, trompas, tudo misturado, tudo muito aderido, muita endometriose. E logo que ela pediu o exame pós-cirúrgico, apareceu uma hidrossalpinge. Mais uma batalha, correria. Ela regalou um olho desse tamanho e ficou desesperada quando viu a hidrossalpinge. Bem, eu vou esmiuçar sobre essas informações depois para vocês, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas, para vocês entenderem, ela não tinha conseguido tirar toda a endometriose na cirurgia. E a proposta que ela me fez logo que saiu esse exame foi, Lidiane, a sua endometriose é muito severa, a gente vai ter que tirar o seu útero, ovários e trompas. E aí que eu fiquei apavorada, porque eu já tinha passado por aquilo tudo. A minha cirurgia não foi fácil, foi muito difícil. Eu fiquei praticamente 3 meses para me recuperar. Eu fiquei no hospital praticamente 15 dias sem poder comer nada. Então agora ela me dizia que eu iria ter que tirar o meu útero? Não, alguma coisa estava errada. Fiquei 1 ano
mais um ano na luta, buscando outro médico para me operar, que não tirasse meu útero, buscando outras informações, outras opiniões. Passei por mais uns 4 médicos e todos foram categóricos em dizer que não havia necessidade da retirada do útero, que ela estava equivocada. Fiz a segunda cirurgia em 2017 e hoje fica muito claro em perceber que tudo que eu estava passando é porque, como a endometriose era grau profundo, enraizada, a médica que fez a cirurgia em 2015 não havia conseguido fazer uma cirurgia completa, visto que foi uma cirurgia aberta. Bem, em 2017 eu fiz a segunda cirurgia, tirou todas as aderências, eu já pesquisava tudo sobre a ginecologia natural. Nesse meio tempo, eu me formei como terapeuta em ginecologia natural para me cuidar e cuidar das irmãs que também passam por isso. Desde então, eu me dedico de corpo e alma a me cuidar, a me tratar, a me conhecer e a amparar todas aquelas que também querem descobrir um caminho para a cura. Sim, existe cura. Hoje eu tô há 4 anos sem nenhuma medicação alopática. Eu me sinto bem, eu tô saudável. A minha menstruação é uma bênção. O que antes era uma dor, uma perturbação, um momento de desespero, hoje é um momento de alegria, porque eu sei que eu estou saudável. É isso, meninas. Ficou aí um pouco da minha história. Foi longa, bem longa, mas olha que tinha coisa ainda para falar. Aos pouquinhos eu vou conversando com vocês e vou esclarecendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou respondendo com todo prazer para vocês, tá bom? E não deixe de participar do desafio. Hashtag curando o meu feminino. Vamos juntas, juntas somos mais fortes. Existe cura. Confia.